Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia de aulas aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bom! Sabemos que estudar pela TV ou internet não é o mesmo que na escola. Todos nós estamos aprendendo juntos. Por isso, continue firme em seus estudos. Leia muito e realize os exercícios colocados no site ou enviados pelas escolas. Pais, lembrem-se de retirar as atividades dos nossos alunos conforme os comunicados da sua escola ou CMEI. Com o tempo do acompanhamento do nosso programa de aulas aqui pela TV, mais o tempo utilizado fazendo as atividades, nós poderemos completar o nosso ano letivo. Além disso, tudo o que estamos vendo aqui é uma sequência. Este conteúdo será continuado lá na escola, assim que nós pudermos retornar para a sala de aula. Nossas professoras estão preparando as aulas com muito carinho e de acordo com o currículo de cada ano para enfrentarmos juntos essa pandemia. Ela não pode atrapalhar o nosso aprendizado. Fique com a gente todos os dias. Agora, pegue seu caderno, lápis e outros materiais. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 4º e do 5º ano. Hoje, eu, professora Lucimara, quero aproveitar para mandar um beijão, um abraço para o pessoal lá da Escola Heitor Ditzel, todos os funcionários, professores, alunos e falar que estou com muita saudade. Tá? Vamos então organizar o nosso material, né? Para a aula de hoje você vai precisar do seu caderno, do lápis e da borracha. Também vamos anotar a data. Hoje já é dia 3 de junho, olha como o tempo está passando rapidinho. Nome completo, como sempre, e aula de língua portuguesa. Agora, me conta uma coisa, você fez a tarefa? Como que você escolheu aí o conto? Que conto você leu? Você leu o conto para rir, para se divertir? O conto que falava do pum? Você leu o conto da morte, que dava uma pontinha de medo? O conto aí, né, que dava um sustinho de terror? Ou você leu o conto de fada, o conto do Pinóquio? Como que foi essa leitura? O que fez você escolher este conto? Você criou expectativas em relação ao conto, como a gente viu aqui na aula passada? Eu espero que você tenha gostado do conto que você leu, tá? Então, hoje a gente vai continuar um pouquinho falando sobre os contos. Para isso, né, a professora quer saber se você gostou mesmo da história. Porque se nós estamos falando de conto, você tem que gostar daquilo que você lê. Então, você tem que se identificar com a leitura, você tem que se encantar e entrar dentro daquele mundo dos contos
para você conseguir entender a história. Senão, né, você lê e simplesmente fica aquela leitura ali sem ficar aqui na cabecinha, tá bom? Então, tem que ter, né, feito uma leitura bem gostosa para valer a pena. Porque o conto, ele é para encantar, para nos ajudar a sair um pouquinho deste mundo real e ir lá para o mundo do Era Uma Vez da imaginação. Bom, vamos ver os objetivos da aula de hoje? Identificar a função da pontuação na leitura. Usar adequadamente na escrita 2 pontos e travessão. E planejar a reescrita de um texto. Então, olha, esses são os 3 objetivos que nós temos hoje, tá? Para começar, vamos ler novamente o rei que queria alcançar a lua. Na aula passada, a professora leu e pediu para vocês acompanharem a leitura baixinho aí na casa de vocês. Hoje, vocês vão acompanhar a leitura, mas eu quero que vocês façam a leitura em voz alta. Que vocês cheguem pertinho da tela, tá? Para que consigam acompanhar a leitura. E nós vamos ler novamente o texto para nós relembrar, tá bom? Então, o rei que queria alcançar a lua. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ele olhou para a janela e cismou que queria tocar a lua. Simplesmente não se conformava com o fato de que a lua fica longe de todos nós, até mesmo dos reis. Mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. Pensava que subindo no topo da torre alcançaria a lua. Mandou chamar vários construtores e todos lhe diziam a mesma coisa. Majestade, é impossível fazer uma torre desta altura. E o rei gritava: impossível é uma palavra proibida neste reino. Eu quero a torre e ponto final. Até que um carpinteiro falou: Majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos o céu. O rei gostou tanto da ideia que obrigou todos os súditos a amontoar seus móveis. E pobre de quem se recusasse, era levado direto para a prisão. Naturalmente, quando todos os móveis do reino foram empilhados, o rei descobriu que eles não conseguiam atingir o céu. Então, mandou cortar todas as árvores do reino para fabricar mais móveis e colocá-los na pilha. Quando os carpinteiros que ele contratara acabaram seu trabalho, o rei teimoso sorriu satisfeito. Sua torre de móveis alcançava as nuvens. Rindo, gritando, ele correu e começou a escalar a pilha até chegar ao topo. E quando percebeu que nem assim era capaz de tocar a lua, gritou furioso: quero mais móveis. E um carpinteiro lhe respondeu: impossível, não há mais madeira. E o rei ordenou: tire o móvel que está na base da pilha e traga-o para o topo, porque a palavra impossível é proibida no meu reino. O carpinteiro obedeceu e o que aconteceu já se sabe. A pilha desmoronou e o rei despencou lá de cima. E foi assim que terminou a história do rei teimoso. Então hoje nós vamos rever algumas características do texto. Conto, tá? Gênero textual conto. Primeiro, lembra que a professora falou que no gênero textual conto, as personagens, os personagens, eles tinham uma descrição. Então, nós vamos ver agora palavras que foram usadas para descrever o rei. Vamos lá olhar? Então, quais serão as palavras que foram usadas no texto para descrever esse rei? Como o rei era? Vocês lembram lá como era? Vamos ler aqui um pedacinho, ó. Era uma vez um rei. Como era esse rei? Mimado
teimoso. E tinha mais uma característica lá, quando ele não conseguia as coisas, ele ficava furioso, tá? Então, essas palavras descreveram o rei. Aqui, em vermelho, o que a professora destacou aqui? Uma característica não de um personagem, mas de algo que existia nesse conto. Por que isso? Se a autora simplesmente escrevesse que o rei mandou construir uma torre, mas e daí, professora, uma torre? Que torre? Uma torre qualquer. Mas a autora usou a palavra altíssima. Então, quer dizer que era realmente uma torre muito alta. Bem, além dessas palavrinhas, a autora também usa palavras para evitar repetições, tá? Então, vamos ver lá. Que palavras são essas? Então, era uma vez... tive uma ideia aqui. Eu vou ler o texto usando a repetição. E vocês vão olhando, acompanhando a leitura da professora sem a repetição, para eu ver se vocês vão adivinhar que palavra que eu repeti aqui no texto. Beleza? Então, vocês vão dizer assim, a professora leu errado. Não, eu vou ler porque eu quero ver se vocês estão prestando atenção aqui no texto. Então, vamos lá. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que o rei desejava. Certa noite, o rei olhou pela janela. Simplesmente, o rei não se conformava com o fato de que a lua fica longe de todos nós, até mesmo dos reis. O rei pensava que subindo no topo da torre alcançaria a lua. O rei mandou chamar vários construtores e todos diziam ao rei a mesma coisa. Rei, é impossível fazer uma torre dessa altura. Você conseguiu ver que palavra que a professora ficou repetindo? Muito bem, a palavra rei. E olha só, eu repeti a palavra rei em todos esses lugares aqui que as palavras estão em vermelho. E com certeza, vocês ouvindo a professora ler, vocês pensaram assim, nossa, que chato, rei, 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 rei. Não dá nem para entender muito bem o que está acontecendo, né? Então, a autora, não só ela, né, mas todos os grandes autores aí, eles procuram substituir, né, alguma palavra por outra que tenha o mesmo sentido. Então, aqui no caso, que palavras a autora usou para evitar repetições? O que vocês lembram lá? No lugar de rei, que outras palavras ela usou? Quem sabe aí me dizer? Muito bem. Ele, né? O pronome ele. Então, no lugar de rei, eu posso falar ele. A hora que a gente leu lá, ele chamou ou ele mandou chamar, a gente entende que esse ele, quem é esse ele? É o rei. Outra palavra, lhe, que também é um pronome, né? Disseram-lhe, falaram-lhe, né? Contaram-lhe. Então, contaram-lhe, contaram para quem? Pro rei. Então, o pronome lembra que o personagem é o rei. Mesma coisa aqui, ó, não se conformava. Quem que não se conformava? O rei. Ela também usa o verbo sem o pronome na frente. Então, fala lá, né? Mandou construir. Pensava que. Então, quem que pensava? Quem mandou construir? O rei. E também, ela usa uma palavra sinônima, um pronome de tratamento para o rei. Majestade. Isso não vai ser possível. Então, todas essas palavras foram utilizadas pela autora para que se evitasse repetições, para que o texto ficasse mais agradável de se ler. Também, o conto, ele precisa dar encantamento. Então tem palavras encantadas? Não, não tem palavras encantadas, mas tem algumas palavras que nem sempre a gente usa em uma outra escrita nossa, em um outro gênero textual. Por exemplo, vocês viram com a professora Simone várias características do gênero textual da autobiografia. Aqui é o gênero textual conto, então as características do conto. Então a linguagem, ela precisa ser um pouquinho diferente. Então uma das palavras, né, que deve sempre ter em um conto é o era uma vez,
certa noite, porque essas palavras aqui, elas nos ajudam a levar para esse mundo da imaginação. Outra palavra que a autora usa, cismou. Então, o que significa cismou? Né? Está cismado com alguma coisa. Quando eu cismo com alguma coisa, eu coloco lá na minha cabeça, encasqueto com aquilo e não tiro mais da minha cabeça. Então, o rei cismou porque cismou que queria alcançar a lua. Ela também usa isso aqui, ó, simplesmente não se conformava. Então, não tinha jeito, ele não se conformava com aquilo. Né? Quero a torre, ponto final. É isso que eu quero, não quero saber de mais nada. Né? Ponto final, acabou, é o que eu quero. E cada termo que ela vai usando vai fazendo com que a gente vá imaginando melhor a história e imaginando melhor como é esse rei. Né? Pobre de quem se recusasse. Então, coitado, judiação, miserável de quem se recusasse. Porque o rei era bravo mesmo, era chato. Mas naturalmente, quando todos os móveis acabaram, então era visto que quando os móveis acabassem, ele não ia chegar lá, mas na cabeça dele ele ia. Então vejam que todas essas palavras aqui, elas vão levando aos acontecimentos do conto de uma forma entrelaçada, com que eles realmente tenham assim, um sentido melhor no conto. E o que aconteceu já se sabe. Então todos esses desejos do rei iam fazer com que realmente aquela torre se desmoronasse e que ele acabasse caindo de lá, né? Bem, outra característica importante no conto, o uso do diálogo. Lembra que a professora falou nas características que os personagens, eles dialogam, eles conversam? Então, o diálogo é a vida do personagem. O diálogo faz com que o personagem viva. Eu posso ter esse diálogo no discurso direto. Então, o rei gritava, o narrador está falando. Né? O que o rei gritava? Aqui eu tenho a fala do rei, o travessão e a fala. Impossível é uma palavra proibida neste reino. Eu quero a torre e ponto final. Então, o rei aqui, ele ganhou vez, ele está falando. Né? Ele é o personagem que ganhou vida dentro daquela história. E o narrador volta a falar de novo. Até que um carpinteiro lhe falou, que o narrador está anunciando. E aí, quem ganha vida agora é o carpinteiro. O que o carpinteiro fala? Majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos o céu. Então aqui, ó, nós temos até um desenho representando aqui o rei conversando com o carpinteiro. Então, o diálogo de maneira direta é quando o personagem conversa um com o outro. Então, os dois estão falando, igual eu estou falando aqui com vocês agora. Né? No texto, eu consigo visualizar isso. Como que eu visualizo? Pela pontuação que foi utilizada. Mas, dentro do texto, essa fala do personagem pode aparecer de uma outra forma. Quer ver só? Pode aparecer como discurso indireto. Né? E o rei gritava dizendo que impossível era uma palavra proibida no reino. Ele queria a torre e ponto final. Até que um carpinteiro falou ao rei que se empilhassem 1000 móveis, poderia alcançar o céu. Então aqui o narrador está contando o que o rei e o que o carpinteiro estão falando. Então eu sei que eles estão falando, sei o que estão falando, mas não é o carpinteiro e o rei conversando. Então não é uma forma assim que o personagem ganha vida, é uma forma em que o narrador está contando, ó, o narrador está escrevendo, ele está imaginando o rei falando com o carpinteiro, mas ele não está dando voz, ele não está deixando o carpinteiro falar com o rei. Então, outro exemplo aqui que a professora trouxe para vocês, aqui ó, o escritor pensando aqui, quem é essa personagem aqui? Com o espelho aqui na frente. Lembraram aí? Né? A madrasta lá da Branca de Neve, né? Então, aqui é o escritor, né? O autor escrevendo lá. A rainha malvada tinha um espelho mágico.
ao qual perguntava todos os dias se haveria mulher mais bela do que ela. O espelho respondia que não havia e que ela era a mulher mais bela. Eu tenho certeza que vocês conhecem esta fala aqui muito melhor na voz do personagem, no discurso direto. Então, o narrador falando, a rainha malvada tinha um espelho mágico ao qual perguntava todos os dias. E aqui a famosa frase lá da madrasta malvada: espelho meu, haverá mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, minha rainha, és tu a mulher mais bela. E aqui, né, vemos a rainha conversando diretamente com o espelho. Aqui a gente vê esse encantamento dentro do conto. Com o diálogo desta forma, a gente consegue até imaginar, né, até dar voz para a rainha. A gente até consegue fazer uma voz de rainha malvada, ou às vezes, se é um personagem mais infantil, a gente tenta imitar a voz desse personagem. Então, isso dentro do discurso direto, dentro desta fala entre os personagens. Bom, vocês viram ali que a professora mostrou que nesse diálogo nós temos uma pontuação, tá? E apareceu aí alguns pontos. Então, 2 pontos. Quando que eu utilizo 2 pontos dentro da escrita? Os 2 pontos são utilizados para indicar uma lista, uma relação. Por exemplo, na minha escola, há quadra de esportes, refeitório e biblioteca. Então, vejam, ó, na minha escola, 2 pontos. E eu listo, eu faço uma relação do que tem na minha escola. Então, na minha escola tem quadra de esportes, refeitório e biblioteca. Outra utilização dos 2 pontos, utilizado para fazer explicação sobre algo. Exemplo, gostaria de fazer algo diferente. 2 pontos, participar de uma peça de teatro. E vocês vejam que aqui, ó, a professora tem 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, porque eu estou explicando, tá? Eu estou explicando para que serve os 2 pontos. Então, né, a explicação. E os 2 pontos, como nós vimos hoje, utilizados para indicar a fala de um personagem em diálogo. Então, eu, rei, gritava. Coloco 2 pontos para depois vir a fala dele, tá? Bem, temos também o travessão, né? O risquinho simpático ali, que é usado para destacar trechos no meio da frase, substituindo o uso da vírgula. Então, olha lá, ó. O rei, maior autoridade do reino, não sabia o que fazer. Em alguns momentos, as pessoas usam aqui o travessão duplamente no lugar da vírgula. Também temos o travessão para introduzir a fala do personagem no diálogo, como nós vimos lá, né? Então, até que um carpinteiro falou: travessão, majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos o céu. É como se o personagem estivesse recebendo um microfone para ele falar. Então, o travessão ali é um microfone que ele pega e ele vai falar. Bom, vamos agora fazer uma atividade sobre diálogo. Então, o texto abaixo é um texto que está, escrito como se o narrador estivesse escrevendo e vocês vão ter que pontuar esse texto. Eu vou ajudar vocês, tá? Mas vamos ver lá. Gepeto gritou de alegria. Disse ao boneco que o chamaria de Pinóquio. Gepeto mandou-o para a escola e avisou-o que assim que a escola terminasse, era para voltar para casa. Pinóquio respondeu que sim. Então, como que nós vamos transformar esse texto, tá, que está aí na tela, em um diálogo direto? Ele está na forma indireta. Então, o narrador está falando. Agora, nós vamos ter que escrevê-lo com o narrador dando voz ao personagem. Então, vamos lá? Então, olha, vamos começar com a primeira parte, tá? Da fala aí. Gepeto gritou de alegria, disse ao boneco que o chamaria de Pinóquio. Aqui o narrador está narrando, tá? Vamos então ver como que fica isso, ó. Gepeto gritou de alegria, né? Então, Gepeto gritou de alegria e disse ao boneco.
2 pontos. O que o Gepeto disse ao boneco? Que eu chamaria de Pinóquio. Então, para eu dar a voz aqui ao personagem, eu vou ter que pôr travessão e escrever lá. Vou chamar-te Pinóquio. Então, fizemos essa primeira parte. Vamos agora para a segunda parte. Gepeto mandou-o para a escola e avisou-o que assim que a escola terminasse, era para voltar para casa. Pinóquio respondeu que sim. Então, como que eu vou dar voz aqui agora ao Gepeto e ao Pinóquio? Aqui eu tenho 2 personagens falando. Então, olha lá. Gepeto mandou-o para a escola e avisou. Aqui quem fala é o narrador, ó. 2 pontos, tá? E vem a fala do personagem. Travessão. Então, o que a Gepeto fala? Travessão. Assim que a escola terminar, volte para casa, Pinóquio. Aí, Pinóquio respondeu que sim. Então, agora eu tenho que colocar a resposta do Pinóquio. Pinóquio respondeu. Narrador falando. 2 pontos. O personagem vai falar travessão. Sim. Viu só? Bem, nós falamos bastante, né? E tem mais um pedacinho. Gepeto gritou de alegria e disse ao boneco: vou chamar-te Pinóquio. Gepeto mandou para a escola e avisou: assim que a escola terminar, volte para casa, Pinóquio. Pinóquio respondeu: sim. Então veja, nós falamos bastante aqui dessa estrutura do diálogo. Então aqui está todo o diálogo que lá, né, no começo da atividade estava somente narrado pelo narrador. Então aqui tem a fala do narrador, fala do personagem, narrador, fala do personagem, narrador, fala do personagem, tá? Então toda vez que eu for fazer um diálogo, eu tenho que estar atento a isso, tá bom? Bem, agora vem um desafio. Nós vamos reescrever o conto O Rei que Queria Alcançar a Lua. Como que nós vamos fazer isso? Para a gente reescrever, a gente tem que pensar um pouquinho como será que os grandes escritores aí fazem quando eles vão escrever um texto. Vocês acham que eles simplesmente chegam lá e vão escrevendo? Vamos ver aqui, ó. Para quem e para que escrevemos? Esta é uma das perguntas que os grandes escritores fazem. Quando eles vão escrever, eles pensam assim: para quem que eu vou escrever este livro? Né? Para quê? Que história eu quero contar? Assim, nós também temos que pensar quando vamos escrever. Então, quando você vai escrever um texto lá na escola, vou escrever esse texto para pôr no mural, vou escrever esse texto para estar no jornal da escola, né? Onde vai estar o meu texto? Quem vai ler o meu texto? A professora? Todos os professores, os colegas da escola, os pais? Quem será o leitor do meu texto? Outra pergunta: o que precisamos para escrever um bom texto? Então, o que eu preciso para fazer um bom texto? Além de eu saber para quem eu estou escrevendo e para que eu estou escrevendo, eu tenho que pensar como os grandes autores, eu tenho que planejar o meu texto. Por isso que nós vamos fazer um planejamento para a reescrita de texto. Então, nós vamos planejar como, né, vai ser o meu texto. Como a professora está falando aqui, ó, reescrita, nós vamos fazer igual lá, né, os antigos contistas fizeram. Então, vocês já ouviram um conto que a professora contou, O Rei que Queria Alcançar a Lua. Agora, né, vocês vão registrar aquilo que a gente lembra do conto. Nós vamos fazer um roteiro. Então, como que é um roteiro? No roteiro, nós vamos colocar algumas pistas que a gente lembra do texto, tá? Para poder reescrever ele depois. Então, todo o texto começa com o quê? Lembrem lá? Muito bem, começa com título. Então, anota aí no caderno de vocês. Apenas assim. Escreve lá planejamento e põe lá título. Depois do título, como que começava a história? Quem lembra? Não dá para esquecer, né? Era uma vez. Era uma vez quem? Quem é o personagem? Um rei mimado e teimoso. Então, vão registrando aí que vocês vão precisar disso aqui, tá? Vai anotando aí. Bem, o que esse rei
mimado e teimoso fez? Lembram? Ah, olhou a lua, muito bem, né? Foi lá na janela, olhou a lua. Então, lembrem que nós não estamos escrevendo o texto, nós estamos fazendo um roteiro, planejando esse texto, tá? Então, são apenas palavras que vão nos dar dica, vão nos ajudar a lembrar do texto depois. Bom, ele olhou a lua. Depois que ele olhou a lua, o que ele fez? Mandou construir uma torre, tá? Então, a gente pode escrever lá, mandou construir uma torre, ou só escrever torre, para a gente lembrar que depois disso vem a torre. Bom, aí o que ele faz? Chama os construtores. Depois que ele chama os construtores, impossível. E depois do impossível, o que o rei fala? Palavra proibida neste reino. Vamos lá, lembrando e anotando. Depois disso que veio, o carpinteiro deu a ideia dos 1000 móveis. Depois disso, o rei obrigou os seus súditos a amontoar os móveis. E daí, depois acabou os móveis e foi para corte de árvores para fazer mais móveis. Depois, começou a escalar a torre. E aí, furioso, gritou. O que o rei grita? Quero mais móveis. E o que o carpinteiro fala de novo? Impossível. E o rei tem a bela ideia de tirar o móvel. E o carpinteiro obedece e o rei despencou. Então, aqui nós temos o planejamento da reescrita do conto. Então, a nossa tarefa de hoje é, a partir do planejamento que fizemos, reescrever o conto O Rei que Queria Alcançar a Lua. Então, eu quero ver esses textos bem bonitos, quero que vocês compartilhem conosco, manda uma fotinha do texto, tá? Porque na próxima aula eu vou escolher um texto para estar revisando. Será que vai ser o seu? Então, manda lá para nós e lembra de colocar o seu nome para nós sabermos de quem é o texto, tá bom? Então, capricha na tarefa. E agora, lembram daquela história? Eu vou continuar ela para vocês. Como será que vai terminar a história dos 3 coroados? Vamos ver então? Então, gente, vocês lembram como é que terminou a nossa história, os 3 coroados? O que tinha acontecido? A rainha tinha tido 2 filhos e os filhos tinham sido levados para a casa do lenhador. E agora ela estava grávida pela 3ª vez. O que será que aconteceu? Vamos lá? Acompanhe a história na tela com a professora. Quando chegou a hora do nascimento, o rei estava caçando. O bebê era uma menina linda, com uma estrelinha de ouro no alto da testa. As irmãs trocaram a princesa por uma lagartixa, enrolaram a criança em uns panos e deram para a criada jogar no mar. A moça saiu com a menina e já foi direto para a cabana dos lenhadores. Quando estava deixando a neném no chão, a mulher do lenhador olhou lá de dentro e viu. Ei, espere aí, você é uma mãe desnaturada, chamou. Como é que tem coragem de largar seus filhos dessa maneira? A mãe nem sabe, gritou a criada, já se afastando, e sofre mais que qualquer um. A mulher pegou a criança. Sabia que ela e o marido iam criar, mesmo com pouco dinheiro. Mas também começou a desconfiar que aquelas crianças podiam ter uma origem nobre. E mais tarde, quando ouviu contar que a rainha tivera um sapo, um rato e uma lagartixa, logo imaginou a verdade. No palácio desta vez, o rei não perdoou. Ia mandar matar a rainha, mas não teve coragem. Ordenou que a levassem embora e a trancassem na torre mais alta de um convento, de onde ela nunca mais sairia. As cunhadas se animaram, achando que ele escolheria uma delas para casar. Mas o rei não queria saber de mais ninguém. Resolveu se vestir de branco para sempre em sinal de luto. É que essa história é tão antiga que ainda se usava luto branco. E vivia triste, calado pelos cantos do palácio. De vez em quando, chorava. O tempo foi passando, os meninos foram crescendo. Chegou a hora de eles irem para a escola e, para isso, todos os dias tinham de passar em frente ao palácio.
Um dia, as irmãs invejosas estavam na janela e viram aqueles dois meninos lindos de gorro a caminho da escola. Eram tão parecidos com a rainha que desconfiaram. Viram que as coisas podiam ficar muito feias para o lado delas e se não tomassem cuidado. Como já tinham aprendido a ser um pouco feiticeiras, prepararam com umas frutas com uma poção encantada. Para desmanchar esse encantamento, só mesmo um pouco de água da vida, disse a irmã do meio. A criada ouviu, mas não sabia do que elas estavam falando. No dia seguinte, quando os dois príncipes coroados passaram em frente ao palácio, as malvadas estavam no portão esperando por eles. Bom dia, cumprimentaram. Que meninos lindos! Querem umas frutas frescas para a merenda? Perguntou uma delas, oferecendo uma pera e uma maçã. A mais velha esticou o braço como se fosse fazer um carinho na cabeça cacheada de um deles. Levantou a ponta do gorro e viu a estrela de ouro. Fez o mesmo na cabeça do outro, igualzinho. Não podemos perder tempo, disse a irmã. Melhor garantir que eles vão comer logo essas frutas. Vamos, provem essas cerejas, insistiu a outra. Ou um moranguinho. Eles comeram e imediatamente viraram estátuas de pedra, cada um de um lado do portão do palácio, com sua mochilinha nas costas. As irmãs invejosas entraram no palácio cantando e dançando. Ao ver aquilo, a criada desconfiou de alguma maldade. Foi até o portão e viu as duas estátuas. Decidiu ir à casa do lenhador. Quando chegou lá, encontrou o casal e a princesinha preocupados, porque as crianças não tinham voltado da escola. Entendeu tudo e explicou como pôde. Fui eu quem deixou as crianças aqui. São todos filhos do rei. Nós já desconfiávamos de alguma coisa, disse a mulher do lenhador. As tias deles mandaram matar, jogar no mar. Eu não tive coragem e agora elas fizeram os meninos virar estátuas de pedra. O lenhador resolveu. Vamos contar ao rei. Ele não vai receber vocês. Só vive pelos cantos, chorando, afirmou a criada. Mas temos que fazer alguma coisa, insistiu a mulher do lenhador. Temos que quebrar o encanto, isso sim. Mas vai ser preciso achar a água da vida. Eu não faço ideia de onde encontrar isso, disse a criada. E a mãe deles? Não pode ajudar? Perguntou a mulher do lenhador. A criada nem tinha pensado nisso. Afinal, fazia tantos anos que a rainha vivia trancada no convento. Vamos lá falar com ela, pediu a menina coroada. Foram todos, o lenhador, sua mulher, a criada e a princesinha. Deu um trabalhão, tiveram que conversar com um monte de freiras, a da portaria, da secretaria, da diretoria, até conseguirem ser recebidos pela Madre Superior e contar sua história. Sinto muito, mas não posso fazer nada, desculpou-se ela. São ordens do rei. Quer dizer que a senhora não vai me deixar ver minha mãe? Perguntou a princesinha aflita, com lágrimas começando a escorrer. Para secar os olhos, tirou o gorro. Quando viu aquela estrela de ouro na testa da menina, a Madre Superiora levou um susto e mudou de ideia. Vou sim, e mandou buscar a rainha. Foi uma confusão, um alvoroço, uma algazarra, todo mundo se abraçando e falando ao mesmo tempo. Levou um tempão até todos se entenderem e resolverem ir juntos para o palácio. Mas a gente precisa da água da vida, lembrou a menina. Toda água limpa é a água da vida, explicou a rainha, principalmente quando é dada com amor. Vamos pegar aqui no poço mesmo. E foi o que fizeram. No portão do palácio, jogaram a água em cima das estátuas de pedra e logo os dois príncipes se desencantaram, felizes por reencontrar a irmã e os lenhadores. E ainda ficaram mais contentes quando souberam que aquela outra senhora era sua mãe verdadeira e que eles eram filhos do rei. A criada foi mostrando o caminho para os aposentos reais. Foram todos entrando pelo palácio adentro com tanta determinação que ninguém ousou fazer um gesto para detê-los. Quando chegaram ao terraço onde o rei ficava, viram um homem todo de branco, cego de tanto chorar. A menina, que ainda estava com a mão molhada, tocou os olhos dele, dizendo: o Senhor vai ficar bom. Esta é a água da vida. E ele voltou a enxergar. Piscando, ainda meio zonzo, viu aquela gente toda ao seu redor. Reconheceu a rainha e perguntou: mas o que é isso? Quem é toda essa gente? O que vocês querem?
Queremos sua bênção, papai, disse o príncipe mais velho. E os três tiraram os gorrinhos, mostrando as estrelas de ouro no alto da testa. Em pé atrás deles, a rainha sorria. Atraídas pela confusão, as cunhadas do rei foram para o terraço. Ao verem aquela cena, entenderam tudo e perceberam que estavam perdidas. Pularam pela murada do terraço e se espatifaram lá embaixo nas pedras do pátio. Ninguém ligou, porque elas mereciam e porque estavam todos muito ocupados contando tudo o que tinha acontecido a cada um durante aqueles anos. E depois, o rei e a rainha falaram das recompensas que iam dar aos lenhadores e à criada. Os três viraram compadres do casal, porque se tornaram os padrinhos da criança. E todos juntos ainda ficaram planejando e preparando as festas que iam comemorar a reunião da família. Dizem que foi mais de uma semana de festança, como não se faz mais hoje em dia. Então, assim, terminou a história dos Três Coroados. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a nossa próxima aula de língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Bem, ontem, no final da nossa aula, a professora deixou para vocês uma tarefa, né? A professora mostrou aí no quadro, né? Na telinha da televisão de vocês. E hoje a gente vai corrigir essa tarefa. Vamos ver? Então tá lá, né? Nossa correção da tarefa com aqueles números que a professora pediu para vocês decomporem usando as multiplicações pelas potências de 10. Lembrando que vocês podem fazer das diversas formas que a gente aprendeu. Aqui a professora vai mostrar uma delas, apenas uma, mas se você tiver outra decomposição aí no seu caderno, na folha que você fez, mas que corresponda, né, aos agrupamentos do que você aprendeu na aula, então está certo, beleza? Então vamos lá. Vamos ver a primeira como é que ficou? 2 vezes 10.000, mais 3 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 8 vezes 1. Agora o próximo número, 38.406. 3 vezes 10.000, mais 8 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 6 vezes 1. Observe aí que a professora omitiu aquele zero que está na dezena. Lembra que na aula que a professora ensinou, eu disse que poderíamos deixar de lado, não colocar o zero? Então essa foi uma opção agora. A gente não colocou o zero, tá bom? Porque nesse caso não vai fazer diferença. Próximo número, 76.589. 7 vezes 10.000, mais 6 vezes 1.000, mais 5 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 9 vezes 1. O próximo, 104.345. 1 vez 100.000, mais 4 vezes 1.000, aqui também a gente omitiu o zero na dezena de milhar, tá? Mais 3 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 5 vezes 1. Próximo número, 558.036. 2 vezes 100.000, mais 5 vezes 10.000, mais 8 vezes 1.000, mais 3 vezes 10, mais 6 vezes 1. Nesse caso, também omitimos o zero na centena. Próximo, 608.647. 6 vezes 100.000, mais 8 vezes 1.000, mais 6 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 7 vezes 1. Também omitimos ali o zero na dezena de milhar. O próximo, 987.563. Vamos ler? 9 vezes 100.000, mais 8 vezes 10.000, mais 7 vezes 1.000, mais 5 vezes o 100, mais 6 vezes 10, mais 3 vezes 1. E aí, corrigimos a nossa tarefa, né? Em relação à decomposição numérica
Espero que você tenha acertado. Se não acertou, não tem problema. A gente vai lá, apaga e arruma e tá tudo tranquilo. O importante é que a gente também tem que aprender. E no erro, a gente também aprende. Não é verdade? O importante é corrigi-lo. E hoje, o que a gente vai ver no dia de hoje? O que será? Vamos ver aí na nossa telinha? Então, nós vamos hoje identificar padrões e regularidades em sequências recursivas figurais e generalizar. Bem, olha quantas palavras difíceis, né? A professora trouxe aí na aula de hoje, né? Generalizar, recursivas. O que significa isso? Então, nós vamos continuar com a aula de hoje, é uma continuação da aula lá que nós tivemos, né, anteriormente, sobre sequências repetitivas. Lembra que a gente fez as repetições lá das caretinhas, dos números? Então, só que hoje a sequência que a gente vai ver é uma sequência recursiva. Ela tem esse nome porque a gente precisa de um recurso para fazer com que ela ande, ou seja, para que ela se, né, aumente. Então, a gente vai ter que, na continuidade dessa sequência, usar um recurso. E esse recurso é uma regrinha, né, que envolve o padrão que está ali naquela sequência também. Bem, para iniciar a nossa aula, a professora vai deixar, né, a gente já vai ver aí na nossa telinha, um problema. E antes de resolver o problema, a gente vai trabalhar aqui com alguns conceitos, né, referente à sequência recursiva, e depois a gente volta para o problema para resolver. Combinado? Então vamos ver qual é o nosso desafio de hoje? Então o desafio de hoje é uma situação problemática, né? A Inês trabalha num restaurante. O chefe dela pediu que ela organizasse as mesas para um jantar com 14 pessoas. A Inês começou a colocar as mesas, né, quadradas, e reparou que uma mesa, né, poderiam sentar quatro pessoas, né, uma cadeira nos 4 lados. Enquanto que em 2 ou 3 mesas, quando colocadas juntas, ficariam sentadas de 6 a 8 pessoas, respectivamente. De quantas mesas ela precisará? Essa é a nossa pergunta. Vamos lá, continuando? Então, a pergunta é, quantas mesas ela vai precisar? Então, aí está representando para vocês esse problema em forma de desenho. Então, ela percebeu que na primeira mesa, numa mesa só, sentava 4 pessoas. Quando juntava 2 ou 3 mesas, aumentava ali as pessoas, né? Quando juntava 2 mesas, 6 pessoas. Quando juntava 3 mesas, 8 pessoas. Bem, para a gente descobrir a resposta desse desafio, a gente vai ter que estabelecer uma relação entre o número de mesas e o número de cadeiras, para poder encontrar a resposta que a gente quer de quantas mesas vai precisar para 14 pessoas. Bem, esse é o nosso desafio de hoje. E para resolver esse desafio, a gente precisa pensar nesse conceito da sequência recursiva, né? E para isso, a professora trouxe aqui uns materiais simples que você tem aí na tua casa, que lembra que a gente pediu para pôr na caixa matemática? Então, a professora pegou lá da caixa matemática dela algumas tampinhas, né? Tampinhas aí de garrafa PET que a gente usa aí, né? Toma os refrigerantes, depois a gente guarda as tampinhas para poder usar. Então, nós vamos usar essas tampinhas aqui. Então, a professora vai fazer aqui na mesa, né? E depois a gente vai voltar lá para a nossa telinha. Primeiro, a gente vai olhar aqui na mesa. Então, eu vou colocar, ó, vou fazer uma sequência aqui, observe. Uma tampinha vermelha, 2 tampinhas vermelhas. Uma do ladinho da outra, assim, né? E aqui eu vou colocar uma tampinha preta. Viu? Então, essa é a minha configuração. 2 tampinhas vermelhas, uma tampinha preta. Então, esse é o nosso primeiro elemento. O primeiro elemento é esse aqui. Vamos para o segundo elemento. Para a gente descobrir o segundo elemento, a gente vai repetir o primeiro. Então, nós vamos repetir o primeiro lá. Ó. Repetimos o primeiro. Agora, a gente vai acrescentar mais uma vermelha e mais uma preta. Então, ficou assim. Esse é o primeiro elemento da sequência. Primeiro termo, primeiro elemento, né? A mesma coisa, termos e elementos, a mesma coisa. Esse é o segundo.
Agora a gente vai para o terceiro. Para achar o terceiro, a gente vai ter que repetir o segundo. Esse segundo aqui a gente vai repetir ele. Então vamos lá. 3 vermelhas, 2 pretas. Repetimos, ó, tá repetido, tá vendo? Para fazer o terceiro, eu preciso repetir o segundo e o quê? Acrescentar mais uma preta e mais uma vermelha. Então, ó, a sequência, o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Primeiro, segundo e terceiro termos, né? Dá na mesa falar termos ou elementos. Agora vamos para o próximo elemento. Qual é o próximo elemento da nossa sequência? Então, o próximo elemento da nossa sequência vai ser, vou repetir o terceiro, vou fazer um quarto elemento aqui, só que eu vou acrescentar mais 2. Então, vamos repetir agora, né? O nosso terceiro elemento, 4 tampinhas vermelhas, 3 tampinhas pretas. E vou acrescentar mais uma preta, mais uma vermelha. Então, olha como é que ficou aí a nossa sequência. Ficou esse primeiro termo, segundo, terceiro e quarto. Para a gente resolver aqui essa sequência, já viu que é uma sequência recursiva? Por que ela é recursiva? Porque ela usou aqui uma regrinha, né? Qual foi a regra que a professora usou aqui para montar essa sequência? A gente usou o elemento anterior e acrescentou mais 2. Então, eu vejo que ela está crescendo. Ela está crescendo na condição de 2 em 2, né? Vai crescendo sempre acrescentando a diferença de 2. Então, olha, primeiro eu tinha essas 3 pecinhas. Depois, eu repeti as 3 pecinhas e acrescentei mais 2, uma preta e uma vermelha. Então, acrescentei 2 aqui. Acrescentei 2 aqui. Acrescentei 2 aqui em relação à anterior, né? Em relação à anterior. Então, o que a gente fez? A gente usou, né, para montar essa sequência, uma regularidade. Só que para a gente descobrir a regularidade na sequência, a gente precisa olhar a relação que existe entre as tampinhas vermelhas e as tampinhas pretas. Ou em relação ao número de tampinhas e a posição que ela se encontra. Como eu falei para vocês, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta posição. Então, a gente vai ter que raciocinar agora a relação que existe entre o número de tampinhas e a posição que ela está. Então, vamos olhar de novo para nossas tampinhas aqui. Olhando para as nossas tampinhas, a gente viu, né? Primeiro elemento, primeiro termo, aqui na nossa frente, estão aparecendo essas 3. Bem, então o primeiro elemento vale 3. Eu vou escrever aqui para depois mostrar para vocês. Então, primeiro é 3 tampinhas, né? Depois a professora mostra aí para vocês como é que vai ficar. O segundo é 5, não é? 5, segundo é 5 elementos. No terceiro nós temos mais 5 mais 2 é 7. Então, o terceiro nós temos 7. No quarto, nós temos 9, porque tínhamos 7 mais 2, 9. Então, quarto, nós temos 9 tampinhas. Então, olha como é que a professora fez aqui o registro. Vou mostrar aí para vocês verem na telinha de vocês. Uma pequena tabela que a professora construiu, colocando o termo e a quantidade de tampinhas. Nós temos que restabelecer uma relação aqui entre esses termos, né, esses elementos com a quantidade de tampinhas, levando em consideração o que a gente fez para montar aquela sequência. Então, vamos ver lá. O que eu tinha feito na primeira? Eu coloquei 2 vermelhas, uma preta. 3 quantidades. Se eu coloquei, eu gostaria que vocês olhassem agora aqui na mesa, que isso a professora vai explicar bem devagarzinho, bem tranquilamente, para entenderem, tá bom? Para a gente poder trabalhar bem tranquilamente. Veja, se esse aqui é o primeiro termo, eu vou puxar ele um pouquinho mais para frente aqui para a gente analisar só ele, tá? Então, ó, a professora vai pôr aqui um pouquinho mais para frente só para a gente analisar ele sozinho. Então, olha aqui. O que tem em relação à posição ao número de tampinhas pretas e vermelhas? Primeira posição, 2 vermelhas, uma preta. Se eu levar em consideração essas primeiras 2, eu digo que na primeira posição
eu tenho o dobro de tampinhas em relação à posição mais uma. Olha lá, primeira posição. Qual que é o dobro de 1? É 2. O dobro mais uma dá 3. 2 mais 1 é 3. Então, nessa primeira posição, eu tenho o dobro da posição mais 1. Não é isso? Então, olha aqui ó, no registro que a professora vai mostrar para vocês agora, né? Então, aqui nós tínhamos, na primeira posição, 3. Para eu achar esse 3, o que eu fiz? Eu peguei 2 vezes... Opa, de ponta cabeça, a professora não vai conseguir escrever. Vou escrever primeiro aqui, ó. 2 vezes... Opa, deixa eu apagar aqui, que borrei. Vamos lá. 2 vezes a primeira posição mais 1. Olha como é que a professora pensou. Olha o raciocínio que a professora usou para mostrar para vocês lá, tá? Ó, 2 vezes a primeira posição, porque eu tinha 2 tampinhas, uma preta e uma vermelha. E depois eu acrescentei mais uma vermelha. Fiquei com 3. Será que essa regrinha aqui funciona para todos os termos dessa nossa sequência? Vamos observar a segunda. Se eu trocar no lugar do 1 aqui da primeira posição, ó, eu vou tirar aqui, vamos pegar aqui com o dedinho mesmo, tirar o número 1 e vamos tirar o 3, porque o 3 é o total, nós não queremos mais. Agora vamos ver se dá certo com a segunda. Se eu multiplicar 2 vezes a segunda, de ponta cabeça é difícil, mas tudo bem. Ó, 2 vezes a segunda posição mais 1 dá quanto? 2 vezes 2 é 4, mais 1 dá 5. Fechou a segunda posição? Fechou, então deu certo. Será que dá certo para a terceira? Vamos ver lá, vamos tirar agora a segunda daqui. Vamos colocar a terceira posição. Terceira posição, 2 vezes 3 mais 1. Será que deu certo? Vamos ver? 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Fechou a terceira posição? Fechou. E será que funciona para a quarta posição? Vamos ver? Vamos tirar aqui agora a terceira posição, que é o 3 que representa a terceira posição. Vamos pôr a posição 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Fechou aqui? Fechou. Então, essa é a nossa regra. A regra que diz, né, que essa nossa sequência vai aumentando é dobrar a posição, o número da posição, né? A posição 1, dobro de 1, a posição 2, dobro de 2, a posição 3, dobro de 3, a posição 4, dobro de 4. E a cada dobro eu vou acrescentar mais 1. Então, 2 vezes a posição mais 1 me dá o valor de quantidade de tampinhas. Muito bem, então aqui a professora descobriu junto com vocês, investigando, analisando essa sequência, a gente descobriu uma regra. É isso que a gente faz quando trabalha com sequências. Lembra aquela aula de sequências repetitivas que a professora explicou? Que a gente precisa observar, depois precisa identificar, daí a gente generaliza para depois deduzir qual é o elemento que a gente quer achar na sequência? Então, aqui acontece a mesma coisa. Observamos a sequência, identificamos, né, um padrão entre eles e descobrimos uma regra. Generalizamos. Quando a gente descobre a regra, a gente generaliza, ou seja, vale para qualquer termo dessa sequência esse valor. Então, agora a gente vai deduzir, que é a nossa última habilidade, é deduzir uma posição lá para frente, porque eu não vou conseguir colocar tampinhas lá, por exemplo, na 100ª posição. Nossa, vou ter que precisar de muita tampinha, né? Então, quantas tampinhas eu precisaria para achar a 20ª, a 30ª, a 100ª posição nessa sequência? Agora, usando essa regrinha, eu consigo achar qualquer. Tá? Então, a professora vai apagar aqui e vai fazer de novo para vocês verem, né, uma posição qualquer. Então, vamos manter do dobro, né, o dobro da posição, mais 1, vai fechar o número que a gente vai procurar. Então, deixa eu apagar direitinho aqui e mostrar para vocês como é que ficou. Então, olhem lá, né? Ficou 2 vezes a posição que eu vou marcar aqui,
mais 1 vai me dar o número total de tampinhas naquela posição que eu estou procurando. Então, vamos procurar a 23ª? Então, vamos colocar 23 aqui, porque 23ª é 23. Vamos ver quantas tampinhas eu vou precisar para a 23ª posição. Então, vamos fazer lá o dobro de 23. Então, 23 vezes 2, vamos montar a continha aqui, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 2 é 4, deu 46. Só que eu tenho que acrescentar mais 1. Então, 46 mais 1 é 47. Então, ficou assim, ó, o nosso registro do raciocínio. Na 23ª posição dessa sequência, eu vou precisar de 47 tampinhas para poder montar aquela sequência. E se eu quiser mais, se eu quiser a 100ª posição? Vamos fazer, vamos tirar aqui o 23, vamos apagar e vamos ver quantas tampinhas eu vou precisar para formar a 100ª posição dessa sequência que a gente começou aqui. Então, vamos colocar lá, 100ª é 100. Então, vou colocar 100. 2 vezes 100, esse é fácil, não precisa nem fazer a conta, né? 200. 200 mais 1, 201. Então, olha lá como é que ficou o registro da professora. 2 vezes a posição que eu estou procurando, que é a 100ª, mais 1, que vai ser igual a 201. Eu irei precisar de 201 tampinhas para formar a 100ª posição. Nossa, é tampinha para não acabar mais, né? Fora todas as outras anteriores que a gente usou para formar as outras posições anteriores. Conseguiram compreender como que a gente resolve essas questões de sequências recursivas? A gente precisa observar, depois de observar, a gente precisa identificar qual é o padrão que faz com que ela cresça. Aí a gente generaliza, acha uma regra que funcione para qualquer elemento da sequência. E por último, a gente vai deduzir o elemento que a gente quer usando essa regra. Não é difícil, né? É fácil. A gente precisa só ter as habilidades de observar, identificar, para poder generalizar e depois deduzir, ok? Bem, a gente falou aqui, né, dessa nossa atividade, a gente usou as tampinhas. A gente vai pular agora lá para o problema. Lembra qual que era o problema que a gente tinha que resolver no começo? Então, a gente vai pular lá para o problema para a gente poder analisar e ver quantas mesas a Inês vai precisar para fazer a arrumação lá para aquelas 14 pessoas. Vamos olhar de novo o problema? Então, tá aí. Nós temos esse desenho aí, ok? Então, olhe para esse desenho das mesas e das cadeiras. Olharam? Então, agora acompanhe aqui com a professora, junto comigo. A gente vai fazer aqui na mesa a resolução desse problema. Então, eu vou usar, para resolver esse problema, as tampinhas de novo e vou usar aqui uns quadradinhos representando as mesas, tá bom? Então, vamos desmanchar aquela nossa sequência do começo e vamos usar aqui, ó, uma mesa, 4 cadeiras. Ó, uma mesa, 4 cadeiras. Agora a gente vai colocar 2 mesas grudadinhas. Estão vendo que a gente grudou elas aqui? Quando eu grudo elas aqui, as pessoas que iam sentar aqui, ó, desaparecem. Elas não podem mais sentar, porque eu grudei a mesa. Vamos pôr 2 cadeiras, 2 cadeiras. Estão vendo? 2 cadeiras em relação a esse número de mesa, tá vendo? Ó, 2 mesas, essas cadeiras e mais as 2 da ponta, para a gente formar a nossa sequência aqui. Bem, vamos continuar lá agora com as outras cadeiras. Vamos pôr as 3 mesas, vou pôr mais para frente aqui, as 3 mesas. E o que acontece com as 3 mesas agora? A gente vai colocar as cadeiras, vamos pôr as cadeiras. Ó, para essa mesa, 2 cadeiras. Para essa outra mesa, 2 cadeiras. Para aquela outra mesa que ficou lá, a terceira mesa, 2 cadeiras. E mais as outras 2 da ponta. Vocês conseguiram identificar o que a professora fez aqui com essas mesas e cadeiras, montando aqui com as tampinhas e com
os quadradinhos? Veja, para cada mesa, a gente usou 2 cadeiras e mais as 2 da ponta. Então, o que isso significa? Vamos raciocinar um pouquinho agora matematicamente? 1, 2. O que o 1 e o 2 tem aqui de semelhança aqui? Ó? O que a gente pode estabelecer de relação entre 1 e 2? O 1 é a metade de 2. Muito bem, olha, tem gente que está bem esperta. E o que mais? Que outra relação a gente tem aqui entre 1 e o 2? O 2 é o dobro de 1. Muito bem. Então, quer dizer que cada mesa, cada número de mesa que eu colocar, eu vou ter que usar o dobro de cadeiras. Não é isso? Porque se eu tenho uma mesa, 2 cadeiras é o dobro. Aí eu tenho que juntar a esse dobro as 2 que estão na ponta, as pessoas que vão sentar lá nas pontas. Então eu não posso esquecer de somar mais 2. Vamos ver como é que ficou o registro matemático disso que a professora está mostrando para vocês? Então ficou assim, né? Eu vou ter que fazer o dobro, então 2 vezes as cadeiras, né? Ou melhor, 2 vezes as mesas, porque é o dobro de mesas, mais as 2 cadeiras que vão ficar ao final para as 2 pessoas sentarem, naquelas pontinhas. Então eu vou ter o dobro de mesas de cadeiras, eu estou procurando cadeiras, né? Então, o dobro de mesas vai ser o número de cadeiras mais 2 da ponta, que vai me dar aquele total que eu estou procurando. Então, olha como é que vai ficar. Então, ele vai ficar assim. Eu vou dobrar o número de mesas em relação a cadeiras, vou somar mais 2 cadeiras da ponta e vou encontrar o valor total. Então, vamos ver aqui se vai dar certo. Nós tínhamos aqui, ó, na terceira posição dessa sequência, nós tínhamos 3 mesas, 8 cadeiras. Vamos conferir se essa nossa regra que a gente acabou de achar aqui, generalizando, vamos conferir se eu colocar ali 3, que são 3 mesas. Será que eu multiplicando ali, somando, vai chegar no 8, que é a posição da terceira? Vamos ver lá? Vamos colocar então 2 vezes 3, porque é a terceira posição que eu quero, mais 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Eu tenho 8 cadeiras lá naquela posição? Tenho, então funcionou. Funcionaria para 2 mesas também ali, como a gente achou 6? Vamos ver se funcionaria? Vamos lá, junto com a professora aqui. Então, na segunda posição agora, vocês estão observando a professora fazer a conta aí. Então, 2 vezes a segunda posição, que são 2 mesas, né? Porque o número de mesa é de acordo com a posição que nós estamos procurando. Primeira posição, 1 mesa. Segunda posição, 2 mesas. Terceira posição, 3 mesas e assim por diante. Vamos voltar aqui agora. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 mais 2 é 6. Tenho 6 cadeiras na segunda posição? Tenho. Então, funcionou também para a segunda. Se funcionar para todas elas, significa que a regra vale para todos. Então, qual é o problema que nós tínhamos? Nós tínhamos lá que a Inês tinha que conseguir mesas e cadeiras para 14 pessoas. Bem, então vamos voltar aqui no nosso cálculo agora para a gente resolver o problema. Bem, se eu tenho 14 pessoas, vamos fazer assim, né, um cálculo observando aqui a nossa regra que nós tínhamos aqui descoberto na primeira parte da nossa aula. Tenho 14 pessoas, então esse 14 ele tem que ficar aqui, ó, porque é o total de cadeiras que eu vou ter que pôr, não é? Porque são 14 pessoas, vou precisar de 14 cadeiras, porque cada uma vai sentar numa cadeira. Muito bem. Bem, eu vou ter que multiplicar um número, que eu ainda não sei qual é, né? Eu estou procurando esse número, e somar 2 a ele para encontrar 14. Como que eu faço essa proporção agora? Como é que eu vou fazer? Bem, se eu somar um número aqui, somar 2 a esse número, eu encontro 14. Se eu tirar 2 do 14, o que acontece? Eu tenho 12. Muito bem. Se eu tirei o 2 do 14, eu tenho 12. Então, olhem lá como é que a professora fez. Então, a professora pensou 14. Se eu tinha somado o 2 aqui, ó, para dar o 14, se eu tirar esse 2, eu vou encontrar um número. Agora, eu pergunto, é a 12 que eu ponho aqui?
Não, não é 12. Por que que não é 12? Porque 12 é o produto dessa operação aqui, ó. 2 vezes alguma coisa que encontrei 12. Então, qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui pelo 2 para encontrar o 12? Qual é? Olha, pensa lá na tabuada do 2, que a gente já teve aula da tabuada aqui na nossa telinha, né? Alguns dias atrás a gente construiu a tabuada do 2, inclusive. 2 vezes quanto que é 12? Isso mesmo, é 6. Então, 2 vezes 6 é o 12. 12 mais 2, 14. Então, quantas mesas ela vai precisar por 6 mesas. E será que dá certo, professora? A gente pode conferir para ver se dá certo? Pode. Vamos lá, vamos desmanchar a nossa sequência agora aqui para a gente poder verificar se deu certo. Quantas mesas eram? 6 mesas. Então, vamos pôr 6 mesas aqui na mesa da professora. Então, vamos agora montar, né, as nossas 6 mesas para a gente verificar se realmente a gente vai conseguir encontrar aquelas 14 cadeiras, né? Porque são 14 pessoas. Então, vamos montar aqui na mesa da professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Montamos as 6 mesas. Agora, a gente vai pôr as cadeiras 2 a 2, né? Porque é o dobro de cadeiras em relação às mesas. Então, 2, mais 2, mais 2, mais 2... mais 2, mais 2. E daí eu vou pôr de preto as 2 da ponta só para diferenciar, né? Para a gente poder ter uma diferença. Então, vamos contar agora? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Então, a gente encontrou, né, a resposta do nosso problema. Ela vai precisar de quantas mesas? Isso aí, 6 mesas. Mas não basta só a gente fazer assim né, no material manipulado ou ainda no registro numérico, só como a gente fez aqui. A gente precisa também aprender a escrever, né, as nossas ideias. Então vamos ver como é que vai ficar o registro por escrito desse problema? Vamos lá? Então o nosso desafio, né, foi montar lá as 14 pessoas, né, nessas mesas, e a gente encontrou as 6. Então olha como é que está ali embaixo escrito. Para descobrir essa resposta, é preciso que se estabeleçam relações entre o número de mesas com o número de cadeiras. Observando, podemos dizer que o número de cadeiras é o dobro do número de mesas agrupadas, mais 2 cadeiras nas pontas. Então, para isso, né, para 14 pessoas, a gente vai ter, tirando as 2 cadeiras das pontas, temos 12 cadeiras. E 12 é o dobro de quem? Muito bem, né? De 6. Então, ela precisará de 6 mesas para organizar as 14 pessoas. Então, viu como foi simples quando a gente usa, né, o nosso raciocínio, o nosso pensamento. A gente usa material manipulável, a gente põe o raciocínio no papel usando as operações matemáticas. A gente escreve aquilo que a gente falou, que a gente pensou, que a gente realizou. Tudo isso contribui para aprender matemática. E ainda mais esse tópico da matemática, né? Que a gente está estudando aqui sequências no tópico da álgebra, né? E a álgebra é uma ferramenta que a gente usa na nossa vida. Só que para a gente usar essa ferramenta, a gente tem que entendê-la, não é verdade? Então aqui hoje nós tivemos um contato um pouquinho maior em relação às sequências que a gente viu nas aulas anteriores. Agora a gente aprofundou um pouquinho mais, a gente trouxe uma sequência recursiva e usamos outros raciocínios para desenvolver. Bem, a gente conseguiu completar o objetivo da aula de hoje? Conseguimos? Vamos ver aí na telinha qual que era ele? A gente tinha que identificar padrões e regularidades em sequências recursivas, figurais e generalizar. A gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu generalizar usando aqui, né, as observações, identificando os padrões, encontrando uma regrinha para completar a nossa sequência?
Então, se a gente conseguiu, nós atingimos o objetivo da nossa aula. E lá no site nós temos a tarefa da nossa aula de hoje para a gente treinar um pouquinho mais. Vamos ver a tarefa? Então, olha aí que está aparecendo para vocês a tarefa que a professora colocou lá no site. A professora colocou aí um padrão de uma sequência recursiva, né? A gente fez a sequência recursiva. Vocês vão ter que observar qual é o padrão que está reconhecido aí nesses elementos de cada um deles, a quantidade de quadradinhos, encontrar uma regularidade, ou seja, uma regrinha que me diga qual é como que a gente monta, né, os outros elementos na sequência, como é que a gente vai conseguir prosseguir com essa sequência, porque toda sequência ela é infinita, então a gente tem que encontrar uma regra que faça ela crescer infinitamente, é isso que a gente tem que encontrar. Então lá no site você vai encontrar essa tarefa para a gente poder depois, a próxima aula, vir aqui corrigir com vocês. Ok? Então, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, né? Que esse é um assunto novo, mas é muito interessante para a gente poder raciocinar e deixar o nosso pensamento matemático muito bom. E ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um beijão! As 4 operações matemáticas. A adição. Oi, crianças! Hoje nós vamos aprender a fazer a operação da adição. Vamos ver aqui no quadro qual a operação que a professora trouxe? É uma adição simples. Então nós temos aqui 325 mais 134. Eu vou fazer com vocês e vocês vão aí também fazendo comigo, ok? Então vamos lá. Quanto que é 5 mais 4? Lembrando que a gente vai começar sempre da ordem das unidades. 5 unidades mais 4 unidades, quanto que dá? Conte aí. Isso, 9. Muito bem, 9. Agora a gente vai passar para a ordem das dezenas. 2 dezenas mais 3 dezenas, quanto é? Isso, muito bem, 5 dezenas. Agora para a ordem das centenas. 3 mais 1 centena dá quanto? Muito bem, 459. Então, 325 mais 134 é igual a 459. Vamos ver mais um exemplo. Agora é a adição com reagrupamentos. Vamos ver aqui no quadro a conta que a professora trouxe. 5.436 mais 1.395. Lembrando que a gente começa a fazer a operação pela ordem das unidades. Então vamos lá. Quanto que é 6 mais 5 unidades? Faz aí, quanto que é? Muito bem, é 11. Bem, como que a gente escreve o número 11? A gente escreve o número 11 assim, 11 unidades, né? A gente está trabalhando com a ordem das unidades. Então, 11 unidades. Então, 11 unidades a gente escreve desse jeito. Para a gente colocar aqui na conta, o que a gente vai fazer? O 1, que está na unidade, e o 1 da dezena a gente vai agrupar aqui em cima do 3, ok? Agora vamos fazer a operação na ordem da dezena. 3 dezenas mais 9 dezenas, mais aquela uma que subiu lá em cima. Quanto deu? Conte aí. 13. 13 o quê? 13 dezenas. Então, vamos olhar agora a ordem aqui, ó, da dezena para cá. 13 dezenas a gente escreve como? Assim, né? 13 dezenas. O 3 vai ficar na dezena, então a gente vai colocar o 3 aqui na dezena. E aquele 1 que está lá na centena vai ser agrupado aqui, ó, sobre o 4, na ordem da centena. Agora a gente vai passar para a ordem das centenas. 4 mais 3 centenas, mais aquela uma que subiu lá para cima. Então, 4 mais 3 mais 1 dá quanto? 8. Muito bem. Agora a gente vai para a ordem da unidade de milhar. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui? 5. E aqui?
Uma. 5 mais 1 dá quanto? 6, isso mesmo, muito bem. Então, 5.436 mais 1.395 são 6.831. E é isso aí, continue praticando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silmara. Olá pessoal, eu sou a professora Cristina, nós somos da Escola Orival. Nós viemos aqui hoje trabalhar com vocês formação humana e ensino religioso. E o tema da nossa aula nós vamos ver na tela. É pluralidade cultural, etnias, crença e costumes, processos de miscigenação cultural. Pegue o caderno, anotem tudo que eu e a professora Cristina vamos explicar. E para começar a nossa aula, os objetivos na tela. Conhecer a formação do povo brasileiro, refletir a contribuição desses povos para a cultura brasileira e respeitar as diferentes manifestações culturais. Esses objetivos têm a ver com essa palavra que está aqui na bancada. Vejam essa palavra, diversidade. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Conhecem o significado dessa palavra? Então vejam, anotem aí no caderno se vocês já ouviram falar dessa palavra diversidade. Esta palavra significa diferente, variado, variedade de culturas, de religião, de dança, de culinária, de vestuários e de tradições. Essa palavra diversidade tem a ver com o nosso país. Então, nós vamos ver a seguir o mapa do nosso país. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês. A primeira, anotem no caderno. A primeira é, qual é o nome do nosso país? A segunda, qual é o nome do nosso estado? E a terceira, qual é o nome da nossa cidade? Vou dar um tempinho para vocês colocarem a resposta no caderno. E anotem tudo. Então vamos começar. Vejam lá. O nosso país é o Brasil. Quem escreveu Brasil acertou. Veja que no Brasil tem vários estados. Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul e tem o nosso estado também, que foi a segunda pergunta que eu fiz. No próximo mapa, nós podemos ver o que está em verde, é o nosso estado. O nosso estado se chama Paraná. Quem acertou está de parabéns. Lá no nosso estado tem a cidade que está em vermelho, ali uma bolinha vermelha, é a nossa cidade. Vocês já escreveram no caderno o nome da nossa cidade? Eu tenho certeza que vocês sabem, porque já foi falado bastante aqui no programa. Falaram da lenda das pombinhas, da Vila Velha, das praças. A nossa cidade é Ponta Grossa. Então sabemos que o nosso país é o Brasil, o nosso estado é o Paraná e a nossa cidade é Ponta Grossa. Mas o que vocês vão me perguntar? Mas professora, o que isso, cidade, país, estado, tem a ver com o nosso tema de hoje? Tem muito a ver com a diversidade, porque o nosso país, ele é diversos de culturas. E o nosso país se formou através de 3 povos. O primeiro deles foram os índios, foram os primeiros habitantes do nosso país, com muitos costumes, crenças, lendas. O segundo foram os europeus. Os europeus vieram de toda parte. Foram os portugueses, os espanhóis, os alemães, os italianos, e nos trouxeram vários costumes. O terceiro foram os africanos. Eles vieram trazidos da África, escravizados, para trabalhar aqui no Brasil
no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Agora, a professora Cristina vai explicar para vocês curiosidades e costumes desses povos. Isso mesmo, pessoal. Como vocês ouviram, a professora Silmara, ela comentou sobre o nosso país. Vocês viram como ele é imenso? E ele foi dividido. Vocês sabem por que ele foi dividido? Como vocês perceberam, existem diferentes povos e culturas. Então, as pessoas perceberam que seria importante se organizarem, dividirem as terras para melhor se administrar. Mas antes de toda essa divisão, quem viviam aqui mesmo? Isso, os índios, né? Os índios viviam aqui. Como será que eles viviam? De maneira natural. Eles viviam da caça, da pesca, de plantas. As plantas eram usadas também para remédio, para moradia. Mas agora vamos trazer para a nossa vida. Quem aí em casa já não foi pescar? Ou não ouviu uma história de pescador por aí? Pois é, essa é uma cultura dos índios. Inclusive, as plantas também são usadas na nossa culinária, para fazer chás. São muito importantes. Os índios, hoje eles já não têm mais tanto espaço no nosso país devido à quantidade de povos que vieram para cá, né? Inclusive, tem índios morando nas cidades. Aqui em Ponta Grossa mesmo, nós podemos encontrar muitos índios em alguns pontos da nossa cidade. Eles vendem os seus produtos para sobreviverem. Eles vendem cestos, eles vendem artesanatos. E a professora trouxe aqui um objeto que lembra a cultura indígena. Quem pode ver aí? É uma flecha, né, professora Silmara? Isso mesmo. Ela era usada para caça. Olha só. Hoje ainda a gente pode ver flechas por aí, assim como essa, para enfeites, e também outras mais modernas. As pessoas utilizam elas também para fazer esportes, certo? Muito bem. Agora, olhem aqui na bancada. O que vocês estão vendo aqui? Quem aí em casa não tem uma bola ou um espelho? É difícil hoje quem não tenha esses objetos em casa, não é mesmo? Esses objetos são uma cultura dos europeus. Foram eles que trouxeram para o nosso país, para o Brasil, esses objetos, assim como outros que nós devemos ter na nossa casa. Eles também trouxeram outras culturas, como danças, as vestimentas, as músicas. Eles contribuíram muito para a nossa cultura. Agora, a professora vai falar sobre os africanos. Como a professora Silmara comentou, eles vieram trazidos como escravos. Mas aos poucos, eles foram conquistando seu espaço no nosso país, com suas ricas culturas, através da sua alimentação, das suas comidas, né? Das danças, a música. Sabe, professora Silmara, eu vou perguntar aí em casa, alguém aí já ouviu um samba? Ah, eu tenho certeza que eles já ouviram samba. O samba é uma cultura africana. Agora, observem aqui. A professora trouxe alguns objetos também que lembram os africanos, né? Aqui, a professora tem também 2 instrumentos bem legais. Quem aí em casa conhece e sabe o nome desse instrumento aqui? Acho que vocês conhecem. Quem não conhece, esse é o berimbau. E também tem esse outro instrumento aqui com a professora Silmara, que é o atabaque. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. Quando a gente vê
O berimbau, a gente lembra dos africanos e a gente acha que veio da África, mas não veio. Esse instrumento, ele é utilizado aqui no Brasil e ele foi melhorado aqui no Brasil pelos descendentes de africanos. Diferente do atabaque. O atabaque, sim, ele é originário da África e ele tem uma importância muito grande para os africanos, devido às suas crenças religiosas, aos seus costumes, às suas culturas. Depois que a gente conheceu que eles utilizaram esse instrumento, o berimbau. E ele é usado muito em um esporte. Quem aí em casa sabe em qual esporte é utilizado esse instrumento? Vamos ver, será que eles sabem, professora? Tenho certeza que eles sabem. Eu acredito que tem alguns até que praticam esse esporte. Alguns até verem como uma arte marcial ou uma dança. Agora eu vou contar. É a capoeira. Isso mesmo, é uma cultura africana e que nós até hoje podemos conhecê-la, desenvolvê-la, né? Praticar. Agora, vocês perceberam o quanto o nosso país é rico em culturas? Quantos povos diferentes, quanta miscigenação de povos? Não é mesmo, professora Silmara? Que tem a ver com a palavra que está aqui, não é mesmo, professora? Isso mesmo, diversidade. Então agora nós vamos assistir um vídeo com imagens sobre tudo o que nós explicamos aqui. Vocês viram, pessoal? Observaram esse vídeo? Exatamente o que a professora Silmara e a professora Cristina falaram é o que passou ali, sobre a miscigenação de povos no nosso país, no Brasil. Vocês sabiam o quanto é rico o nosso país em cultura, em diversidade, em etnias? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí de casa. E eu gostaria muito que vocês fossem atrás para saber. De onde você vem? Qual a sua origem? Quais são as suas culturas? As suas crenças? Perguntem para seus familiares. Perguntem para os seus antepassados. De onde vocês vieram? Qual é a origem? Seria muito legal, quando vocês retornarem às aulas, vocês poderem compartilhar as culturas. Descobrir novas culturas, sempre com empatia e respeito.
Agora nós vamos ver lá na tela uma frase muito importante. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno e nunca esquecessem. A cultura de cada povo é um tesouro que deve ser respeitado e valorizado. A professora vai ler mais uma vez e, por favor, anotem no caderno e não esqueçam. A cultura de cada povo é um tesouro que deve ser respeitado e valorizado. Agora a professora Silmara. Então vamos retomar os nossos objetivos para ver que se tudo isso que nós explicamos coincidiu com nossos objetivos. Então vamos lá, pessoal. Conhecer a formação do povo brasileiro. Então nós vamos ver lá que nós aprendemos sobre o nosso país, o Brasil, sobre os índios, sobre os europeus e sobre os africanos. Aprendemos que eles foram os primeiros a povoar o nosso país. Depois, o segundo objetivo, refletir a contribuição desses povos para a cultura brasileira. Falamos bastante, né, professora Cristina? Da Isso diversidade, dos costumes, da miscigenação. E por último, respeitar as diferentes manifestações culturais. O respeito é a base de tudo. Não é porque eu sou de outra origem que eu não vou respeitar o meu colega, o meu próximo. Então nunca esqueçam essa palavrinha, respeito, que é a base da convivência dos seres humanos. Isso mesmo. Então, para nós terminarmos nossa aula, nós vamos com a tarefa. Desenhe um recorte, imagem de revista e monte um rosto representando as diferentes características das pessoas que vivem em nosso país. Ali na tela tem dois exemplos, mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Fiz recortes de revista e montei. Aqui nós podemos ver bem a diversidade das pessoas, as diferenças. Quem não tem revista em casa pode desenhar, não tem problema nenhum. Essa tarefa vai estar lá no site. Não esqueçam de fotografar, de mandar aqui para o programa, de mandar para a professora de vocês, que vai ficar linda a composição de rosto de vocês. A diversidade, aqui está explicando bem a diversidade e a mistura de povos, porque o nosso país, ele é uma mistura de povos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em casa, se cuidem e beijos. Isso mesmo. E não esqueçam de pesquisarem sobre as suas origens. Um abraço e até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Caso queira assistir novamente esse programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! E papelão e papel e o olho dele de papel em branco. E ele tá todo azul. Ele é um tubarão musical. A borboleta? Olha, tá ficando lindo, né? Quem que ajudou você? A mamãe? Chega.